A nossa vida é miserável por demais. Se nós perder o nosso senhorzinho, que é a nossa esperança de uma vida melhor, vai ficar muito difícil continuar vivendo. Já que o coronel quer sangue, então bebe o sangue de nós todos. Estatelados com o ânimo dos negros, os capatazes ficaram sem ação ao vê-los formando uma roda em torno do tronco. Homens, mulheres e crianças abraçaram-se formando uma barreira humana a fim de proteger o senhorzinho. Entoando um cântico em idioma africano, evocavam o orixá, Paiomulu, protetor do menino, que o conhecia como o Homem da Palha. Uma onda de emoção tomou conta de todos. Ninguém se atreveu a tomar atitudes contrárias. Soltem o maldito do meu filho. Pensando bem, a culpa não é dele, nem das cobras. A culpa é desta negra que o amamentou com o veneno do seu leite. Antecipando qualquer reação dos negros, o coronel agarrou Naná pelo braço jogando-a em cima do cavalo, e saiu galopando em direção ao rio, gargalhando ensandecido. Agora, sua negra maldita, eu me livro de você de uma vez por todas. Com a sua morte estarei vingado, decidido a cumprir o seu intento. Chegando próximo ao rio, o coronel saltou do cavalo arrastando-a, ignorando suas súplicas. Ao atirá-la barranco abaixo contra as águas, Naná, tentando defender-se da queda, agarrou-se nas pernas do coronel. Este por sua vez desequilibrou-se. A queda dos dois foi inevitável. Romero chegou a tempo de assistir, mas não o suficiente para impedir que o pai cometesse tal desatino. Durante a queda, Naná bateu a cabeça numa pedra. Quando seu corpo atingiu as águas, já estava sem vida. Por isso, você, Aida, não se lembra do afogamento, concluiu o Preta Velha, mas tudo isso faz parte do passado. Hoje você vive outra realidade. Vamos despertar o doutor. Ele precisa participar da nossa conversa. Capítulo 19. Vó Catarina. Ao despertar, Júlio estava sereno. Esfregou os olhos, passou as mãos sobre a face. Fixou o rosto de Aida, a sua presença o tranquilizou. Voltando-se para Sofia, pôde identificar algo diferente em sua fisionomia. Com expressão interrogativa voltou o olhar para a amiga. Vó Catarina, percebendo a insegurança de Aida, e o constrangimento de Júlio, adiantou-se. Fique à vontade, meu filho. Está tudo bem. Você está entre amigos. A respeito do acontecido há pouco, nós o entendemos perfeitamente. Não fique constrangido. Você tem passado por uma forte carga emocional nos últimos dias. É natural que esteja sentindo-se confuso. Você é um homem forte, aguentou firme até aqui. Temos muito o que conversar. Posso assegurar que o pior já passou. Hoje nós vamos esclarecer todas as suas dúvidas. Tudo o que estiver relacionado com a sua vida passada será discutido aqui no presente. Não será necessário reviver os fatos, pois você se lembra o suficiente para darmos continuidade. Desculpe-me, mas quem é a senhora? O seu jeito de falar, a sua postura não é a mesma da Sofia. Eu sou a mentora da Sofia. Vivo no plano espiritual, de onde venho acompanhando os seus passos há muito tempo. A senhora fala bem o português, no entanto com um forte sotaque. Eu o reconheço de algum lugar. O lugar é o mesmo, o que difere é o século, portanto o correto seria substituir de algum lugar, por de alguma época. Júlio sentiu as mãos gelarem, começou a tremer, a cor fugiu de sua face. A sensação de desmaio voltou a incomodá-lo. As vistas escureceram, contudo foi tudo muito rápido, logo voltou ao normal. Sente-se melhor, meu filho? Perguntou Catarina. Sim, estou bem, passou. Interessante, das outras vezes ao sentir-me assim, uma força vertiginosa me puxava para o passado, agora me mantive no presente. De agora em diante, você conseguirá conversar, relembrar, contudo não reviverá os fatos. No começo, tudo que se referisse à vida do Romero,
o levava a retroceder automaticamente à sua memória, expandindo a sua consciência. Eu a conheço da fazenda, não é mesmo? Interrompeu a Júlio, que mal ouvia as suas palavras. O seu sotaque me é familiar. É da fazenda sim, meu filho. Você identificou meu sotaque. Daqui a pouco você me reconhecerá, comentou Catarina sorrindo. A minha amiga e eu viemos aqui em busca de ajuda. O seu tempo é precioso. Não quero ser abusivo, porém, se não for pedir muito gostaria, ou seja, necessito ouvir a sua história, pediu Júlio educadamente. Teremos imenso prazer em ajudá-los. Mais tarde você vai entender que somos nós quem necessitamos dos seus préstimos, respondeu Catarina carinhosamente, vista que meu sotaque despertou a sua lembrança. Teremos através da minha história um começo para você exercitar a memória de forma mais amena. Eu fui uma negra escrava, tive a sorte de encontrar um homem muito bom e culto que me ensinou a falar, ler e escrever no seu idioma. Nós negros africanos chegamos a essa terra contra a nossa vontade. Fomos sequestrados de África, o nosso continente de origem, como é do seu conhecimento. A minha procedência é nigeriana, e assim como eu, todo africano quando aqui chegou oriundos de várias regiões do continente, desconhecíamos totalmente o idioma falado aqui. A princípio, até por uma questão de sobrevivência aprendemos algumas palavras soltas, posteriormente conseguimos formar frases. Sem oportunidade de aprender realmente o idioma, fomos falando conforme entendíamos. Na época, o povo branco também não falava língua culta. Uma vez que chegamos aqui na condição de escravos, carga, ou mercadoria, não éramos considerados como estrangeiros carentes de aprender o idioma para nos comunicarmos. Fomos entregues ao nosso destino junto a outros irmãos de Sina, que embora fossem africanos falavam idiomas diversos, o que dificultava a comunicação até entre nós outros. Não estou me lamentando, só aproveitando a oportunidade para elucidar a nossa condição, pois muitas pessoas criticam nos dias de hoje o nosso linguajar inculto. Como eu vinha dizendo, após viver por um determinado tempo em algumas fazendas, trabalhando nas plantações, fui vendida para um médico, homem culto e humano acima de tudo. Com ele aprendi a ler, escrever e a dominar bem o seu idioma. Mas, considerando a nossa origem estrangeira, naturalmente, nós negros africanos, independente da cultura adquirida, temos o nosso sotaque bem acentuado a exemplo de qualquer outro estrangeiro. Eu sabia que conhecia, exclamou Júlio maravilhado, a senhora é a minha grande amiga, a negra Catarina. O médico é o Dr. Antunes, concluiu Júlio abraçando-a e beijando-lhe as mãos emocionado. Palavras não podem expressar a minha emoção pela oportunidade deste reencontro. Este é um momento de grande alegria para todos nós, meu filho. Trabalhamos arduamente para conquistá-lo. Sim, é um momento de contentamento ímpar. E pensar que nos últimos dias travei uma luta desigual entre a razão e a emoção. Confesso que temi pela minha sanidade mental. Agora posso ver claramente, foi a resistência em aceitar o novo que quase me enlouqueceu. Entretanto, posso afirmar com toda a convicção. Valeu cada momento de penúria pelo qual passei nos últimos dias, pois estes acrescentaram o que de mais valioso eu necessitava, a capacidade de enxergar através dos olhos da alma. Reencontrá-la, estar falando com a senhora, consciente de que, num dia muito distante, nós participamos de situações dramáticas nos apoiando mutuamente, e poder constatar que a nossa amizade atravessou séculos, e o sentimento de afeto se manteve intacto, fortalece a minha alma. Um novo horizonte se abre para mim. Catarina, a negra Catarina, mal posso acreditar, disse Júlio voltando a beijar-lhe as mãos, agradecido pela grandiosidade da dádiva recebida. Eu posso avaliar a sua emoção, meu filho, falou a preta velha abraçando-o com os olhos marejados. Nós também nos emocionamos constantemente. Hora de alegria, hora de tristeza. As emoções não são exclusividade dos encarnados.
Quando encarnados manifestamos, cada um a seu modo, as nossas emoções. Assim continuamos após o desencarne. A senhora quer dizer que os espíritos também choram? Choram, meu filho. De alegria, de tristeza, de dor, de pesar. Então Tião. Ah, continua o mesmo. Chorão como sempre, e ranzinza também, disse Catarina rindo-se da pilhéria com a qual costumava irritar o amigo de antiga jornada. O amor que ele sente por você chega a ser comovente, ele o acompanha o tempo todo na sua nova vida. Eu perdi uma grande oportunidade de conversar com ele, lastimou-se Júlio. Dias atrás ele esteve no meu consultório, mas, infelizmente eu ainda não tinha condições de reconhecê-lo. Devo tê-lo magoado com a minha indiferença. Logo ao Tião, o meu pai, o meu verdadeiro pai. Não se entristeça, meu filho. Ele sabia perfeitamente que o Dr. Júlio não iria reconhecê-lo de imediato. Terei nova chance de falar com ele? Perguntou Júlio apreensivo. Fique tranquilo, meu filho. Vocês se encontrarão logo. Nos comunicaremos através da Sofia. Não necessariamente. A comunicação entre vocês dispensa a presença de um intermediário para viabilizá-la. O que a senhora quer dizer exatamente? Por via de regra é necessário a intercessão de um médium de incorporação para possibilitar o diálogo entre os dois planos, exatamente como está ocorrendo agora. Através da menina Sofia nós estamos conversando. No entanto, nós poderíamos estar conversando sem a interferência da médium, uma vez que você, meu filho, está de posse da sua própria mediunidade que se abriu, facultando-o a ver, ouvir e a falar com os espíritos, ou seja, dispensando a incorporação. Minha mediunidade? A senhora está dizendo que eu sou médium? Sim, estou. Desculpe-me, mas eu não quero ser médium. Não quero ver nem ouvir desencarnados. Eu sou médico e a senhora há de convir que uma coisa não combina com a outra, disse Júlio deveras assustado com a possibilidade mediúnica de ver os mortos. Eu diria que cada coisa é uma coisa, independente uma da outra. Ser médico foi uma preferência profissional, aliás, gostaria de ressaltar aqui o seu talento para a medicina. A mediunidade é uma qualidade natural, inata, uma conquista da sua alma imortal. Esta em equilíbrio com a sua personalidade será de grande valia na sua evolução tanto profissional quanto pessoal. Estou confuso, não consegui alcançar o conteúdo das suas palavras. Uma vez que não sou um homem religioso, como posso ter desenvolvido uma sensibilidade mediúnica se não frequento nenhuma instituição religiosa? Preste atenção, meu filho, continuou Catarina pacientemente. A mediunidade é uma sensibilidade inerente a todo ser humano desde que o mundo é mundo. Aceitando-a, ou negando-a, ela existe, isso é fato. Através da mediunidade o homem consegue interagir com o plano astral, o que seria da humanidade se tal não ocorresse. Ao contrário do que se tem pregado, mediunidade não é sinônimo de religião, pois ela não está sujeita a credos religiosos. Esta sensibilidade da alma humana norteia a humanidade na sua evolução no mundo físico. Mas, por enquanto, vamos ao que nos interessa no momento. Posteriormente discorreremos sobre o tema. Por ora quero fazê-lo entender o seu momento. As experiências vividas nos últimos dias já aclararam a sua memória sobre a continuidade da vida após o desencarne. É do meu maior interesse aprofundar-me na questão da mediunidade. Não tenho mais nenhuma dúvida quanto à sobrevivência do espírito, ou do dom mediúnico. O meu se não é somente em relação à minha mediunidade. Continuo não gostando de ideia, prefiro contar com o apoio das pessoas que já exerce. Pessoalmente não gostaria de exercê-la. Tenho a opção de não aceitar ser médium, não é mesmo? Não, você não tem esta opção. Então é uma imposição? E a minha liberdade, onde fica? Não fica, meu filho. E também não é uma imposição, e sim,
Um acordo feito antes do seu reencarne, aí cessou o seu direito de recorrer à sua liberdade de escolha. Não me lembro de tal acordo, nem enquanto Romero, teimou Júlio. Meu filho, você se recordou de uma única das suas inúmeras vidas, sem contar com o período intervidas. Período intervidas? Nunca ouvi falar. Trata-se do período vivido no plano astral, anterior ao reencarne. É a ocasião onde se faz os acertos do próximo reencarne. Foi aí então onde se deu o meu comprometimento com a mediunidade? O comprometimento, sim. Como as coisas aconteceram ou deixaram de acontecer não está em questão no momento. O importante é a sua conscientização e aceitação da nova realidade. Por experiência própria você bem sabe o quanto é penoso resistir ao chamado da vida. A missão que nos aguarda é imprescindível no socorro dos nossos que ainda se encontram em grande sofrimento. Longe de mim fugir às minhas responsabilidades. Principalmente agora que um novo mundo se abriu para mim. Apenas me sinto inseguro por desconhecer o mecanismo mediúnico. No entanto, como negar diante de tantas evidências, que existe uma inteligência suprema no comando de tudo? Em retribuição à magia deste momento quero dizer que estou pronto. Podemos dar início ao cumprimento da promessa feita no passado. Estou livre do peso da ansiedade. Estou ciente que não posso fazer nada para modificar o passado, assim sendo aceito com resignação que não posso mudar, tanto quanto aceito as minhas limitações confiante na inteligência regente da vida. Só posso dizer, obrigado homem da palha por ter confiado em mim apesar da minha teimosia. Ah, meu filho, com certeza ele viu outras qualidades em você, disse Catarina sorrindo, acariciando o rosto de Júlio com ternura. Aida, que até então se mantivera calada ouvindo a conversa dos dois, enquanto fazia as suas reflexões, decidiu manifestar-se. Desculpe-me por interrompê-los, pediu timidamente. Não precisa se desculpar, minha filha, é só falar, a véia gosta de conversar. Há algum tempo venho me interessando sobre o tema mediunidade, inclusive li alguns artigos a respeito da paranormalidade, ou percepção extrasensorial, como preferem alguns autores. Eu comecei a perceber a minha sensibilidade a partir do momento em que, mediante algumas situações, via-me subitamente discursando a respeito de assuntos os quais desconhecia, com tamanha propriedade, como se os estivesse estudado. Constantemente sinto a presença de alguém junto a mim, além do que, outros sintomas, se é que assim posso chamá-los, têm se apresentado. No entanto, só agora estou começando a estimar a dimensão de tal fenômeno. Compreendi também o quanto vocês se empenharam para chegarmos até aqui. A senhora, Tião e o Dr. Antunes se fizeram presentes sutilmente, por diversas vezes, instruindo-me quando me via em apuros como Júlio. Você vem exercendo a sua mediunidade desde a época da Naná, por causa da sua experiência anterior, você se sente à vontade aceitando-a naturalmente. Se a senhora me permitir, eu gostaria de fazer uma pergunta. Faça quantas quiser, minha filha, estou aqui para tirar quaisquer dúvidas. Vocês necessitam entender pelo menos o essencial sobre a relação entre o mundo material e o espiritual para podermos dar continuidade ao nosso propósito de socorro aos nossos irmãos. Caso a minha pergunta seja absurda, não me leve a mal. Nenhuma pergunta é absurda. Absurdo seria não perguntar quando se tem interesse em aprender. Nós podemos ser médiums de nós mesmos? Isto é, podemos nos incorporar? Interessante a sua pergunta, minha filha. Contudo, levando em conta a sua vivência, eu gostaria que você mesma respondesse. Eu? Sim. Ao formular a pergunta, você já tinha em mente a resposta, ou seja, você em suas observações chegou a algumas conclusões. A senhora tem razão, só estou insegura quanto à lógica da conclusão a qual cheguei. Estou ouvindo, continue minha filha, disse Catarina incentivando-a,
Confie no seu senso analítico. Bom, o Júlio não teve apenas uma lembrança do Romero, ele rigorosamente o incorporou, daí, deduzia a possibilidade da autoincorporação. No entanto, considerações importantes devem ser observadas distintamente, levando-se em conta que cada caso traz a sua peculiaridade. Veja bem, no meu caso, lembrei-me da personalidade anterior. O que me possibilitou a identificar em mim traços agregados da personalidade Naná, estes por sua vez, incorporados naturalmente à minha atual personalidade, de forma alguma altera o meu comportamento. Em contrapartida, observei que quando se incorporar a si mesmo, podemos nos deparar com a desagregação da personalidade. Recentemente tivemos um caso típico de autoincorporação, foi o que aconteceu com a Sueli. Quando a família a levou para a clínica, na realidade levaram a Ana Maria, o que vem a esclarecer porque ela chamava insistentemente por Romero. Por ocasião do ocorrido não tínhamos informação da sua vida passada, nem tampouco conhecíamos a respeito. Só agora, uma vez de posse das informações obtidas por Júlio, que identificou como sendo Ana Maria, irmã de Romero, consigo entender com maior clareza o que se passou naquele dia. Se eu estiver certa no meu raciocínio, creio poder elucidar algumas causas que eventualmente podem ter desencadeado o desequilíbrio de alguns pacientes. Não me esquecendo de mencionar, entre outros, o último paciente, este ao dar entrada na clínica estava muito agitado, visto que nenhum medicamento conseguiu acalmá-lo. Para minha admiração, ao adentrarmos o quarto ele se acalmou de imediato, falou comigo com intimidade, como se já me conhecesse. Há algum tempo venho observando a semelhança do padrão de comportamento dos pacientes da clínica. Seguindo por este raciocínio, incluo o caso do Sr. Alberto, o pai de Júlio, como um dos que possivelmente tenha sofrido de autoincorporação, a qual levou à desagregação da personalidade atuante. Pelo contexto da história do Júlio, deduzi ser o Sr. Alberto a reencarnação do Coronel Fagundes. O Sr. Alberto era um homem orgulhoso, porte altivo, altamente exigente, e irritava-se com facilidade quando se via contrariado em suas determinações, traços estes mantidos naturalmente da personalidade do Coronel Fagundes. Até aí ele poderia perfeitamente levar uma vida normal, embora pautada no racismo, e conturbada pelo seu gênio difícil. Entretanto, o ódio intenso emanado do seu inconsciente contra os negros agiu como fator desencadeante despertando o Coronel Fagundes, homem de natureza violenta. A partir daí o Sr. Alberto passou a incorporar a si mesmo. Atônito, Júlio ouvia a interpretação de Aida. Meu Deus! Aida! Para mim faz sentido. O meu pai Alberto foi a reencarnação do Coronel Fagundes. A senhora sabe disto, não é, vó Catarina? Sei, meu filho, o senhor Coronel reencarnou como o senhor Alberto. Ninguém consegue driblar a vida. Deus faz tudo certo, nada fica oculto perante a sabedoria divina. O propósito de Deus para a vida do coronel é de levá-lo a ajustar-se à raça negra, harmonizando-o, uma vez que no caminho da evolução não se dá o próximo passo pulando etapas. Enquanto existir pendências, a lição se repetirá tantas vezes quantas forem necessárias. Somente em compasso com a conformidade divina de progresso da alma humana, o homem se libertará das amarras, da cegueira, que o mantém no cativeiro, na condição de escravo de si mesmo, tendo o próprio corpo como a sua senzala e o seu pelourinho. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 20. Alberto. O meu pai Alberto nunca se conformou por ter nascido de pai afrodescendente. Odiava-o por ser negro, odiava a mãe, por ter se casado com ele. Constantemente entrava em atrito com os avós maternos recriminando-os por permitirem tal união. No seu conceito, mulher branca casar-se com um negro só podia ser doidivanas. Desde a infância recusou a afeição da família paterna.
Revoltado com a união dos pais, fazia de tudo para vê-los separados. Vendo-se frustrado nas suas investidas, saiu de casa na pré-adolescência, indo morar definitivamente com os avós maternos, que o recebeu na expectativa de apaziguar os ânimos entre pais e filho. A pretexto de se resguardar do preconceito, mentia aos novos amigos da escola, dizendo-se órfão de pai. Proibia determinantemente aos avós fazerem qualquer alusão à sua origem. Ficava irado quando alguém identificava em seus traços características do povo negro. Os avós nunca conseguiram abrandar o seu coração em relação aos pais, os quais ignorou pelo resto da vida. Casou-se com a minha mãe e, por ela ser loira de olhos claros, na verdade nunca a amou. A sua maior esperança era de ter filhos tão brancos quanto ela. Quando nasci, ficou meio decepcionado, afinal eu não era tão branco quanto o desejado por ele, mas, mesmo assim, se conformou, pois eu me parecia com ela, tinha os mesmos traços fisionômicos. Conforme fui crescendo, meu pai foi se desesperando, pois a cada dia eu me tornava mais moreno, puxando a sua tonalidade de pele. Não raro em seus desvarios tornava-se ríspido comigo. Agredia-me verbalmente, em várias ocasiões chegou a tirar o cinto para castigar-me, se bem que nunca tenha conseguido completar o seu intento, pois os seus braços travavam como se mãos invisíveis os contivessem. Inexplicavelmente abaixava a mão e punha-se a chorar feito uma criança. Corria para o quarto e lá ficava diante o espelho conversando com a sua própria imagem. Ouvi-o várias vezes se dizendo branco de olhos claros, constantemente reclamando, dizendo-se portador de alguma doença rara que o deixava com a pele escura. Às vezes prostrava-se diante do espelho admirando a imagem refletida, o que acabou depois de um determinado tempo por se tornar uma constante. Envaidecido com a sua aparência, chamava a mim, ou a minha mãe, para olharmos a imagem do homem loiro refletida no espelho, e afirmava ser aquela a sua verdadeira aparência. Se discordássemos, ele ficava furioso. Posteriormente, o meu pai começou a frequentar consultórios de dermatologistas, insistindo ser portador de doença na pele, pois esta se apresentava escura, contrariando a realidade. Inconformado com o diagnóstico negativo, saí irado dos consultórios, proferindo impropérios contra os médicos. Um dia chegou a cometer o despropósito de levar um espelho enorme, constrangendo o médico a constatar a veracidade das suas palavras através da imagem refletida. Para seu desespero, viu-se ameaçado com a polícia. Logo a seguir iniciou a peregrinação aos médicos psiquiatras. O seu estado se agravou, tornando-o tão violento a ponto dele segurar-me pelo pescoço tentando me sufocar. Mais uma vez, mãos invisíveis vieram em meu socorro, preservando a minha integridade física. Certo dia, a mamãe procurou-me em prantos, dizendo que meu pai ensandecera de vez, pois avistava negros pelos 4 cantos da casa. A partir de então ele tentava nos fazer confessar que convidávamos negros a frequentar a nossa casa. Mediante a nossa negativa, ele apontava para um canto qualquer, e perguntava aos brados quem eram aqueles negros circulando em nossa casa. Não conseguíamos ver ninguém, é claro. Desacreditando da nossa palavra, colérico, dizia que tencionávamos enlouquecê-lo. Na maioria das vezes as acusações eram dirigidas a mim. Eu podia ver a animosidade refletida nos seus olhos. Por medida de segurança, a minha mãe se viu obrigada a tratar da sua internação em um hospital psiquiátrico. Nesta época eu estava prestes a ingressar na faculdade de medicina, decidido em me especializar em psiquiatria, na esperança de poder ajudá-lo a se curar. Infelizmente, numa situação em que aparentemente ele se demonstrava calmo, os enfermeiros relaxaram a guarda. Aproveitando-se da distração dos funcionários, o meu pai conseguiu, não se sabe como, acessar o telhado atirando-se lá de cima. A queda ocasionou várias fraturas. A fratura craniana o levou à morte. Durante quase toda a minha vida senti certa dose de culpa pela doença, e posteriormente pela morte do papai.
Quando criança, tinha em conta de um bom pai, apesar das suas esquisitices eu amava. A mamãe e eu sofríamos muito quando ele em crise punha-se a gritar pedindo que tirássemos os negros assassinos de perto dele. Acusava-nos de cumplicidade, afirmava que preferíamos os negros a ele. Algumas vezes ele apresentou hematomas em várias partes do corpo dizendo-se vítima das agressões infligidas pelos negros. Os médicos justificavam dizendo que ele se flagelava na intenção de provar através das lesões apresentadas a veracidade das suas acusações contra os negros. Hoje, de posse das recentes informações sobre a reencarnação, mediunidade, consigo analisar com maior clareza o que se passou com o meu pai. Ao se identificar com a imagem de um homem branco refletida no espelho, ele estava se vendo como o Coronel Fagundes. A personalidade do coronel dominou a do Alberto. Agora entendo, a sua doença foi desencadeada pelo rancor. O ódio contra os negros o envenenou de tal forma, que o destruiu na vida anterior, e nesta também. Por pouco ele não cometeu a sandice de tirar minha vida, intenção não lhe faltou, felizmente nunca conseguiu forças para consumá-la. E meu filho, Tião é um negro muito forte, jamais permitiria que o senhor Alberto o agredisse, assim como não permitiu que o coronel Fagundes o fizesse. Tião é um homem pacífico, amoroso, fiel aos amigos. Nunca usou sua força para ferir a quem quer que seja, entretanto, jamais se intimidou diante do opressor. Então era ele, meu fiel e querido amigo de todos os tempos. O Tião continuou segurando o braço agressor do meu pai. Pobre pai. Desperdiçou uma grande oportunidade de se redimir dos erros passados. Veja, meu filho, o maior mal da humanidade é a resistência em aceitar a vida como ela se apresenta, e, a partir daí estudar as leis que a regem. A vida do seu pai é um bom exemplo a ser estudado. Há muitos detalhes importantes a serem examinados. Vendo-se entre familiares negros, a sua memória emocional foi acionada, e conforme observou a nossa ida, o ódio intenso emanado do seu inconsciente contra os negros agiu como fator desencadeador, despertando o coronel Fagundes. Um misto de raiva e remorso o acompanhava. Às vezes ele revivia a sua época de escravagista e via os negros sendo maltratados a seu mando. Tais lembranças o torturavam sobremaneira. De outro lado, espíritos dos negros que ainda se encontram presos pelo sentimento de vingança o torturavam sem piedade, assim como ele o torturara outrora. O senhor coronel Fagundes angariou inúmeros inimigos e nenhum afeto. Ainda assim, a misericórdia divina não o desamparou, a reencarnação como Alberto foi valiosa. Desta vez ele conquistou por intermédio do sofrimento, o perdão de alguns, a compaixão da esposa, a amizade da Ida, a amabilidade dos avós, que somados ao seu carinho e dedicação meu filho, o têm incentivado, despertando em seu espírito a necessidade de se tornar uma pessoa melhor. Atualmente ele se encontra em um hospital do plano espiritual em franco restabelecimento. Nós temos acompanhado o seu trajeto de perto. Como vocês podem constatar, a maldade leva as pessoas ao desequilíbrio. A um dado momento, quem a pratica, finda por se vergar sob o seu peso. A nossa consciência é o nosso árbitro, ela própria ditará as próximas lições a serem revisadas na escola da vida. Na sucessão das reencarnações transportamos no nosso âmago a somatória das experiências vividas. Os traços característicos de identificação da personalidade sinalizam tanto os pontos deficientes a serem reformulados, quanto os pontos virtuosos, que por sua vez alicerçarão as novas conquistas. Retomando a palavra, Júlio concluiu consternado. Não é fácil para quem se desviou tanto, a exemplo do meu pai, retomar o caminho do equilíbrio. A irresponsabilidade com a qual ele tratou a vida vai custar-lhe várias encarnações até ele conseguir rearrumar a desordem causada pela insensatez. Contudo, vejo na sua predisposição de se tornar uma pessoa melhor, a oportunidade de soerguimento moral.
vocês entenderam o quanto é importante para a ascendência do espírito ter a consciência livre de cobranças. Entendemos sim, senhora, respondeu Aida. O pesar da consciência acorrenta o espírito, amargurando-o, transtornando-o de tal forma que pode torná-lo prisioneiro do passado. Exatamente, meus filhos, uma vez presa emocionalmente ao passado, a pessoa não consegue distinguir uma época da outra, o que pode levá-la a viver ativa ou subjetivamente uma personalidade que já cumpriu o seu destino. Vejo que vocês compreenderam também que o ódio, o remorso, a culpa, a vingança, a vaidade, entre outros, servem de estopim ao acesso do subconsciente e onde se encontram em estado latente, armazenadas todas as informações da nossa jornada na Terra. No caso do André, o remorso sentido por João tirou-lhe a paz de espírito levando-o de volta à fazenda, observou Aida. André é um rapaz amoroso, dócil, assim como João o foi. O remorso desequilibrou, no entanto foi atenuado por não trazer o agravante do peso da maldade, pois se originou do desespero por não ter conseguido evitar a consumação da tragédia, cujo agente foi o Coronel Fagundes. João assumiu uma culpa indevidamente, o que não o eximiu de pagar o preço. Eu acusei. Tirei conclusões precipitadas, lastimou-se Júlio. Não, Romero o acusou. Júlio o ajudará a se livrar do remorso. Neste exato momento Tião está com ele nos aguardando. Capítulo 21. Notícias. Um dos motivos que nos trouxe aqui foi exatamente o propósito de pedir socorro para o caso do André. Eu sei, meu filho. Antes de prosseguirmos, apesar de todo o aprendizado adquirido nos últimos dias, estou ansioso para saber do destino da minha Índia, do nosso filho. Eu preciso de notícias dessas pessoas tão caras ao meu coração. A senhora é a mãe dela, certamente a acompanhou na sua reencarnação. Por favor, confirme para mim, a Sofia é a minha Índia. Sim, meu filho, a Sofia é a reencarnação da sua Índia. A Fia teve uma filha, Romero soube da sua existência, esporadicamente recebia notícias por intermédio do Dr. Antunes, porém não chegou a conhecê-la. Esta é uma das partes da vida dele que eu vou relatar, e você vai se lembrar. Uma vez na companhia do pai, a minha filha já, ou se você preferir, a Índia, se adaptou com a nova vida da aldeia. Afeiçoada ao povo indígena, decidiu criar sua filha Indaiá no novo lar. Indaiá. Então este é o nome da minha filha. Fale-me mais sobre ela. Este é o nome da filha do Romero, corrigiu Catarina suavemente. Indaiá foi criada livre e nas matas. Cresceu forte, valente, o seu povo amava profundamente. Fisicamente, a minha neta se parecia muito com a mãe, pele morena, cabelos longos, lisos e negros, mas os olhos de um profundo azul celeste foram herdados do seu pai. Mais tarde, a minha filha Najá, com o apoio do pai, também se tornou uma grande guerreira. Junto dele lutou bravamente tanto em defesa dos índios, quanto em defesa dos negros, a estes dando fuga, conduzindo-os aos quilombos. No entanto, ela nunca esqueceu o grande amor da sua vida, nem da sua sinhazinha quem ela amou como irmã. Porque ela não retornou para a fazenda. Depois da morte do coronel, o Romero alforriou os seus escravos. Todos continuaram trabalhando na fazenda. A senhora sabe que quero dizer, o Romero, fez da senzala um grande galpão onde era realizado o culto aos orixás, construiu casas para os negros, proporcionando a eles uma vida digna. Ele nunca se casou. Lembro que passei o resto da minha vida envolvido na causa da abolição, e não houve um dia sequer que tenha ficado sem pensar na minha Índia. Desculpe-me mais uma vez, estou me referindo ao Romero. E na sua Naná, não é mesmo, meu filho? Todos os dias Romero levava flores e as atirava no rio oferecendo-as para sua mãe preta. Ele passava horas a fio conversando com ela,
desabafando suas mágoas, os seus temores. Comentava dos seus poucos momentos de prazer. Falava da alegria do seu povo que podia cultuar livremente os seus orixás. Lastimava-se pelo fato dela não estar viva para participar dos rituais. Exatamente, continuei conversando como se ela ainda estivesse do meu lado. E estava meu filho, sempre esteve. Hoje eu sei o quanto, disse Júlio olhando enternecido para Aida. Respondendo a sua pergunta, a Fia, ou Inajá, abraçou uma causa da qual não se abdicaria por nada no mundo. Nem mesmo o amor por Romero a fez desistir. As matas se tornaram o seu verdadeiro lar. Era como se ela tivesse nascido entre o povo indígena. Ela jamais seria feliz se voltasse para a fazenda, mesmo se vocês se casassem. A vida de dona de casa não cabia mais nos seus planos. Nas veias dela corriam o sangue de dois povos guerreiros, de um lado filha de um grande líder indígena, por outro, neta de guerreiro da nação Iorubá. Inajá nasceu para guerrear, os seus antepassados a prepararam para cumprir o seu destino. O importante agora, meu filho, é não confundir a vida passada com a vida presente. Não seria inteligente cobrar condutas de vida se reportando ao passado. Eu entendo a advertência, não devo cobrar da Sofia atitudes pertinentes à Fia. Quanto a isso a senhora pode ficar tranquila, aquela angústia anterior, cedeu lugar a uma profunda paz. A Sofia conhece a história da nossa vida. Parte da história sim. Ela pode ouvir a nossa conversa. A Sofia é uma médium consciente, portanto está nos ouvindo. Seria adequado oportunamente, conversamos a respeito. Não vejo nenhum inconveniente, desde que não exista cobranças, que fique bem claro. Aliás, todos nós temos muito a conversar. Esta foi simplesmente a primeira etapa onde estamos nos apresentando. Capítulo 22. A gruta. Conversaram ainda durante algum tempo. Uma vez esclarecidas as dúvidas, a preta velha se despediu deixando-os à vontade para o devido entendimento. Mudos pela emoção abraçaram-se deixando às lágrimas a incumbência de expressar os sentimentos que lhes iam à alma. Conscientes da tarefa a ser cumprida, após breves comentários, Júlio, Aida e Sofia partiram para a clínica, onde André, por influência de João, havia procurado refúgio. A avó Catarina nos orientou a procurá-lo na gruta, afirmou Sofia confiante na indicação. Para chegar até a gruta tínhamos que passar pela senzala, caminhar um bom pedaço, atravessar o cemitério dos escravos e adentrar a mata. Os brancos morriam de medo do cemitério, disse Aida sorrindo da lembrança. Eles diziam que a alma dos escravos estavam lá esperando a oportunidade de vingança. Em virtude deste medo ninguém se atrevia a se aproximar daquele lugar. De certa forma eles estavam certos, respondeu Sofia, tanto que até hoje um grande número de espíritos permanecem vagando por lá. Vocês não se esqueçam que desde a época do pai do coronel Fagundes, a fazenda foi cenário de inúmeras mortes. Brancos, negros e índios travaram batalhas sangrentas naquelas terras. Eu não consigo entender por que depois de tanto sofrimento, estes espíritos continuam presos durante séculos no mesmo lugar. Não basta o padecimento vivido no corpo físico. Eles têm todo o direito de viverem felizes no plano espiritual, concluiu Júlio inconformado com os destinos destes espíritos tão sofridos. Eles estariam bem, caso tivessem perdoado os seus agressores, no entanto, permaneceram enraizados na emoção do ódio. Como consequência não conseguem sair do lugar. Lembre-se, Júlio, a memória emocional torna atual todas as sensações e sentimentos, daí a importância de cultivarmos os sentimentos nutritivos para o nosso próprio bem. Mas, fale sobre a descoberta da gruta. Eu, digo, o Romero, descobriu aquela gruta por acaso. Como de costume ele andava pela fazenda observando atentamente cada detalhe.
Na realidade ele vigiava os feitores para certificar-se de que nenhum deles estava castigando os negros. Acostumados a vê-lo andando aparentemente sem rumo, ninguém estranhava quando o viam seguindo em direção à senzala, onde ele costumava ficar horas conversando com a negra Maria, enquanto ela preparava a comida dos outros que iam para a lida. Um dia Romero resolveu andar pelo cemitério, distraído com os próprios pensamentos foi caminhando, quando deu por si estava na mata. Surpreso se deparou com uma enorme gruta. Desde então passou a usá-la como esconderijo aos negros fujões, de onde os índios os tiravam guiando-os para o interior da mata até alcançarem com segurança as suas aldeias. De lá partiam rumo aos quilombos. No dia que o coronel descobriu o esconderijo, infelizmente no interior da gruta havia alguns negros escondidos. Com a cumplicidade dos capatazes massacrou a todos sem piedade. Depois de matá-los mandou fechar a entrada da gruta e com uma pedra gigante, deixando lá dentro os corpos dos infelizes. Por que o João se responsabilizou pela morte desses escravos? Perguntou Sofia. Por precaução nós só íamos até lá durante a noite. O João sentiu-se culpado porque ele não esperou escurecer para levar suprimentos aos fugitivos. Foi quando o coronel seguiu. Chegaram à entrada da clínica. Curioso com a chegada dos três, Pedro foi logo perguntando. Tiveram notícias do André? Eu tô de olho bem aberto, por aqui ele não passou, posso assegurar. Tivemos notícias sim, Pedro. Fique tranquilo, ele não fugiu. Ah, sim, entendi. Acompanhados da Mãe Preta, disse Pedro se referindo a Sofia, os espíritos deram notícias, acertei. Como você é curioso, Pedro, disse Sofia sorrindo. A sua curiosidade nos será útil. Acompanhe-nos, Pedro, assim você se manterá bem informado. Como assim acompanhar? Pedro fazia um grande esforço para pronunciar as palavras. Já é muito tarde, é melhor esperar o dia clarear. O que é isso, homem? Não me diga que está com medo, gracejou Aida. Não é medo não, gaguejando cada vez mais, Pedro continuou, eu sou precavido, andar no meio do mato à noite é perigoso, pode ter cobra. Deixa de conversa, Pedro. Você tá com medo das assombrações. Nunca vi um espírita tão medroso. E quantos espíritas o senhor conhece, doutor? O humor de Pedro provocou o riso de todos. Conversando amenidades, os quatro foram andando em direção ao belo jardim onde no passado situava a senzala. Alcançando-o, Sofia os advertiu. Estamos adentrando um campo santo. Percebo aqui certa movimentação no plano astral. Voltemos o pensamento ao nosso Pai Maior, pedindo o amparo dos nossos amigos da espiritualidade a todos os nossos irmãos que se encontram prisioneiros do tormento. Firmem o pensamento na luz divina. Roguemos aos nossos amados orixás o socorro para os seus filhos, que relutantes em prosseguir na sua caminhada, se perderam no tempo e no espaço. Poucos minutos se passaram. Júlio e Aida também perceberam algo diferente. Aos poucos a sensação aumentou. Podiam perceber nitidamente um grande número de pessoas invisíveis aos olhos carnais, seguindo-os em silêncio. No entanto, firmes no propósito de encontrarem André, prosseguiram rumo à gruta. Pedro não se deixou intimidar, pôs-se a cantar pontos de louvor ao orixá Omulu, o senhor das chagas, das feridas do corpo e da alma, da doença e da cura. No canto de uma enorme pedra avistaram André, ofegante, sujo, o suor escorrendo pelas faces, devido ao esforço feito na tentativa de mover a pesada pedra que vedava a entrada da gruta. Observando-o atentamente, Júlio procurou identificá-lo. João, é você? Você não está vendo que sou eu? É que tá escuro, só quis me certificar, respondeu Júlio. O que você quer comigo, Romero? Vai continuar me acusando? Não, eu vim pedir desculpas, fui injusto ao acusá-lo.
Você não tem culpa de nada. Ignorando o pedido de desculpa, João pediu: me ajude a tirar esta pedra daqui, e a levar os corpos para o cemitério. Nós já conversamos sobre o assunto. Concordamos que a gruta será o túmulo deles. Só os corpos permanecem aí. Os espíritos deles, livres, foram ao encontro dos orixás. Nada do que você disser vai livrar-me da culpa. Eu deveria ter esperado o anoitecer, mas não, teimoso que sou, agi por conta própria. Além do mais, sempre me acovardei diante o sofrimento dos negros. Você e a sua irmã teriam enfrentado o coronel para defendê-los, enquanto que eu saí correndo feito um covarde, covarde que sou, exclamou João cobrindo o rosto com as mãos. Você não tinha condições de enfrentá-lo. O coronel e os seus homens o matariam sem piedade. Ao menos eu morreria por uma causa justa. Sofia tomou a palavra, buscando trazer André de volta à realidade. João, quem não comete erros? Erros e acertos fazem parte do crescimento. É hora de se perdoar. Não seja tão severo consigo mesmo. Você está se imputando uma culpa indevida. Não perca mais tempo se lastimando por algo que ninguém pode mudar. Pense, se Deus não impediu que tal tragédia acontecesse, ele tinha lá seus motivos. Tudo aconteceu há muito tempo. Hoje, vivendo em outra realidade, você tem a oportunidade de ajudar além da matéria, pois você tem um dom muito especial. Do que você está falando, Fia? Disto, disse Sofia apontando ao redor. Repare bem no ambiente que o cerca, olhe para todos nós, veja o seu corpo, observe como tudo está modificado. Não estamos mais vivendo na mesma época. Meu Deus! Quem são vocês? Atordoado, João perdeu os sentidos, ao tempo em que Tião trouxe André de volta. Como de costume, ao entrar em transe, o rapaz se manteve inerte, olhar aparentemente perdido. André, é você? Indagou Sofia. Sim. Você quer conversar? Perguntou Júlio, lembrando-se que nestas circunstâncias André só falava quando inquirido, respondendo a perguntas objetivas. Quero. Onde você se encontra? Próximo à entrada da gruta. Você poderia dizer se tem alguém dentro da gruta? Não, isto é, posso dizer sim. A gruta está vazia. É do seu conhecimento o destino dos que morreram lá dentro? É. Qual a atual condição deles? Estão todos reencarnados. Como pessoas do nosso relacionamento? Sim. Se for possível revelar suas identidades, nos fale a respeito deles, pediu Júlio procurando uma resposta mais abrangente. O casal se reencontrou, vivem novamente como marido e mulher, se amam muito. As crianças também voltaram como seus filhos. São felizes, vivem em um lar harmonioso. Só a filha mais nova deste casal não esteve presente na chacina, no entanto é tão amada quanto os outros dois. Hoje são eles os seus mais queridos amigos, a sua verdadeira família. O outro casal de jovens namorados também se reencontrou e se casaram, inclusive, o rapaz a quem o senhor muito estima, é um funcionário da sua clínica. Conforme André falava, mentalmente Júlio procurava identificar as pessoas. A cada reconhecimento a emoção invadia seu peito. Com a voz embargada falou. Mário e Carminha, são eles. As crianças mortas na gruta são o Carlos e a Ângela. Na ocasião o menino era ainda um bebezinho de colo. A menina devia ter uns 5 anos. Por isso a Ângela se preocupa tanto com a segurança dos seus entes queridos. No inconsciente ela gravou o desespero sofrido junto com a família. A Sueli é a outra filha, minha amada irmã de outra vida. André, você conhece as pessoas aqui presentes? Perguntou Aida oportunamente, atraindo a atenção de Júlio, tirando-o da inquietação. A senhora e o doutor, sim.
A moça e o homem são. Eu sou Sofia, uma velha amiga, apressou-se Sofia em se apresentar. Ah, sim, sei quem é você. E eu, sou o Pedro, segurança da clínica, apresentou-se Pedro, muito assustado, gaguejando mais do que nunca. Me desculpe, eu gaguejo quando fico nervoso. A sua gagueira tem origem na sua vida passada. John está dizendo que você vai se curar quando se lembrar do trauma que a desencadeou, informou André. Ouvindo a presença do amigo Tião ser citada novamente, Júlio se conteve a custo para não interromper o diálogo. Prefiro continuar gago, continuou Pedro. Eu sou gago, mas sou feliz com a minha vida. Não quero me lembrar de coisa não triste para estragar a minha alegria. Meu querido amigo, nós somos hoje a somatória de todas as nossas experiências vividas nas diversas encarnações. Ao contrário da sua crença, lembrar-se do ocorrido, e conscientizar-se de que, o que ficou no passado, ao passado pertence, só poderá ajudá-lo a sentir-se seguro no presente. Ouvindo a conversa de vocês eu pude entender que um dos negros mortos nesta gruta sou eu. Não entendi porque só eu voltei gago nesta vida. A leitura feita por cada um é individual, a reação é particularizada pela emoção desencadeada em pontos específicos do corpo físico, ou seja, é psicossomático, continuou André falando com voz diferenciada. A presença do Dr. Antunes se fez notar logo de início. Você nunca se perdoou por mencionar o nome do senhorzinho Romero Coronel. Ao desencanar ouvindo jurar vingança contra o filho traidor, sentiu-se um delator. O remorso bloqueou de tal forma suas cordas vocais, que para desbloqueá-las foi necessário você viver uma vida reencarnado na condição de mudo. O medo de se expressar verbalmente não foi totalmente vencido. Como você sempre foi muito tagarela, a gagueira hoje é a forma que você encontrou de frear a língua. Quando acha que está falando muito, ou teme estar sendo inconveniente, aí vem a gagueira reprimir a sua expressão verbal. Bom, agora já sei por que sou gago, mesmo assim continuo gaguejando. Não adiantou nada aceitar ouvir esta desgraceira toda, falou Pedro, frustrado por não ter se curado. Usando a franqueza de sempre continuou, a história que você me contou pode ter acontecido comigo, eu não duvido da sua palavra, mas, não senti nada a não ser pena do pobre negro que morreu brutalmente aí dentro desta gruta, e ainda carregando culpa. Se fosse comigo eu ia sentir muita raiva, culpa num momento desses, eu não aceito. Não parece que foi comigo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Eu sei, é assim mesmo quando ouvimos ao invés de vivenciar. Só estou contando a sua história para ajudá-lo a perder o medo de relembrá-la. Posso assegurar que lembrar-se da vida anterior não implica em nenhum tipo de risco à sua integridade física ou psicológica. Veja o seu caso. Você é um homem que tem o dom da palavra, seria um bom orador. Sonha em ser professor, fazer palestras, no entanto a gagueira o impede, assim sendo você está negando a expressão da sua alma. Lá no centro espírita você se sente importante tocando o atabaque e cantando, uma vez que ao cantar sua voz soa límpida. Assistindo às palestras sente-se frustrado por conhecer bem do assunto, contudo intimidado pela gagueira, não consegue discursar, como sonha, sobre os temas tão apaixonantes. Libertando-se da gagueira, estou certo que você logo estará realizando o grande sonho da sua vida. Pedro chorou copiosamente ao ouvir sobre o sonho acalentado em sua alma. Realmente sentia-se frustrado por não conseguir expressar-se como gostaria de fazer. Constantemente sonhava acordado que era instrutor nos cursos administrados no centro. O seu maior sonho sempre foi o de poder estar ocupando um cargo de professor nas aulas, principalmente nos temas referentes aos orixás. Conhecimento não faltava, por isso achava-se habilitado a ministrar os cursos. Mas, o que fazer com a gagueira? Será que os guias ouviram a sua prece silenciosa?
teria chance de se curar? Porque eles simplesmente não energizavam suas cordas vocais, e curavam-nas. Seria bem mais fácil. Os guias poderiam fazer curá-lo sim, respondeu André, influenciado pelo médico. A pergunta mental de Pedro: seria mais fácil para você. No entanto, você não aprenderia a encarar os seus pontos fracos, e, na próxima dificuldade, correria o risco de se fazer mudo mais uma vez. O medo de olhar para o próprio interior transforma-se em amarras. Afinal, o que estamos abrigando aqui dentro do peito seria um monstro, para nos assustar tanto assim? Ou tememos a decepção de nos depararmos com uma simples alma em evolução, que ainda não sabe de tudo, e por isso erra? Como viver em paz, se tememos assumir quem somos? Viveremos mentindo eternamente. Mentindo, negando a nossa essência. Até quando suportaremos viver julgando as nossas atitudes, nos depreciando, nos punindo, deixando passar a oportunidade de nos apoiar? Admitir que sempre fazemos o melhor que podemos, ainda que este melhor não seja o mais inteligente, é o mínimo que devemos a nós mesmos. Inteligência também se aprende. Maravilhado por ouvir a resposta sem ter formulado a pergunta em voz alta, Pedro pediu: então me ajude a encontrar coragem para me lembrar. Eu quero aprender, exclamou tocado pelas palavras do Dr. Antunes. Eu quero conhecer minha experiência passada, quero poder falar sem medo. O que eu preciso fazer? Você está pronto realmente? Confesso que ainda sinto medo, mas eu quero mudar. Confio nos guias e no Dr. Júlio. Vocês podem me ajudar, por favor? Podemos, se você realmente está disposto. Com o auxílio dos doutores aqui presentes, e a colaboração do plano espiritual, você poderá sair daqui totalmente curado da gagueira, e pronto para realizar o seu sonho. Como devo me comportar? Sente-se de frente para a gruta. Preciso da colaboração dos presentes. Todos vocês estão envolvidos na mesma história, o que facilitará o nosso trabalho. Feche os olhos, Pedro. Respire fundo, deixe o pensamento livre de censuras. Saiba que estaremos fazendo um simples exercício de memória. Respire fundo. Solte todos os músculos do seu corpo. Preste atenção na sua respiração. Sinta neste momento o seu corpo relaxando. Ouça o vento. Solte-se. Deixe-se conduzir por ele como uma folha desprendida de uma árvore, flutuando, flutuando. Acompanhe mentalmente o ritmo do seu batimento cardíaco. Relaxe, relaxe. Descreva o local onde você se encontra. Estou dentro da gruta, eu e mais 5 pessoas, 3 adultos e 2 crianças. Estamos muito assustados, com medo até de respirar. O senhorzinho Romero nos trouxe pra cá. Mais tarde o senhorzinho João vai trazer água e comida pra gente. As crianças estão chorando, estamos famintos. Ouvimos barulhos de passos. Deve ser o senhorzinho João, pensei. Saí do esconderijo esperançoso. Aí me dei com um bando de homens armados. Quis fugir, mas era tarde demais. Um dos homens deve de ser o coroné. Receoso tentei sair em direção oposta à gruta, mas o choro das crianças chamou a atenção dos homens. Eu sou capoeira, vou lutar até a morte, não vou me render facilmente, pensei, mas eles pegaram a minha namorada e as crianças. Os pais das crianças começaram a chorar, implorando que por piedade não machucassem os pequenos inocentes. Quando viram a minha querida Maria, os olhos dos homens encheram-se de volúpia. Desesperado, antevendo o que fariam com ela, mais uma vez pensei em reagir. Eu poderia tranquilamente livrar-me dos que a seguravam, no entanto a arma apontada para a cabeça dela me conteve. Foi então que, eu, no auge do desespero, comecei a gritar. Senhorzinho Romero vem nos acudir. Socorro, senhorzinho Romero. No auge do desespero dei alguns passos em direção à senzala gritando pelo senhorzinho Romero.
quando ouviu coronéis bravejar jurando matar o próprio filho, chamando-o de traidor, lançando maldições. Só então me dei conta da besteira que eu tinha feito. Pelo ódio estampado na cara daquele homem eu tive a certeza que ele cumpriria as ameaças. O senhorzinho que fora tão bom dando fuga a muitos escravos, estava com a vida em perigo por minha causa. Sem querer eu acabara de delatá-lo. Agora posso entender por que um dos pacientes da clínica me chamou de negro delator. Ele também deve ter vivido aqui na mesma época e com toda certeza ficaram sabendo que eu, querendo ou não, fui o único responsável pela sorte do tão amado senhorzinho. O senhorzinho João também deve ter sofrido duras penas. Jamais esquecerei o seu gesto de humanismo. Ouço tiros. Aí minhas pernas foram atingidas. Estou caindo. Outro tiro. Desta vez acertaram o meu peito. Estão me arrastando para dentro da gruta. Sinto gosto de sangue. Quero falar, mas não consigo. Estou engasgado com o sangue. A esta altura do relato, Pedro agitou-se angustiado. Imediatamente Dr. Antunes o alertou. Tenha calma, Pedro. Lembre-se, estamos apenas fazendo um exercício de memória. Todos estes acontecimentos pertencem ao passado. Mais sereno, Pedro prosseguiu. Queria tanto falar com o senhorzinho João. De certa forma ele conseguiu o seu intento. Ao nos tratar como seres humanos alimentou o nosso espírito. Estou morrendo. Não quero morrer sem antes pedir perdão ao senhorzinho Romero. Só conseguirei paz quando souber que ele me perdoou. Sinto-me fraco, estou morrendo. Perdão, senhorzinho Romero. Obrigado, senhorzinho João. Eles não podem me ouvir. A minha voz está presa na garganta. Sinto gosto de sangue. Estou morrendo. Pedro, escute o comando da minha voz. Lembre-se, isto aconteceu há muito tempo. Respire fundo. Respire. Volte lentamente. Deixe no passado todas as impressões negativas, que lhe sejam prejudiciais. Mantenha somente o que for benéfico, que visa a renovação, o aperfeiçoamento. Abra os olhos no presente, na sua vida atual. Você abrirá os olhos no aqui e agora, se sentindo bem disposto e revigorado. Pedro abriu os olhos e foi logo falando. Foi real, aconteceu de verdade, juro, não inventei nada. Sofia, Júlio, Aida e André, que já havia voltado do transe mediúnico, de mãos dadas formaram um círculo ao redor de Pedro. Foi Sofia quem tomou a palavra. Nós sabemos, Pedro. Deus é Pai, nunca abandona seus filhos. Estamos vivendo um momento de graça, de redenção. Nossos amados orixás nos reuniram mais uma vez, nos permitindo dar continuidade ao que começou há séculos atrás. A sorte das pessoas sacrificadas aqui poderia ter sido diferente, mas não foi. O desenrolar dos acontecimentos foi uma reação ocasionada pela conduta insana das pessoas verdadeiramente responsáveis pelo drama. Apesar da tragédia acontecida aqui na gruta, foi a partir daí que se iniciou um novo ciclo de vida para os moradores da fazenda, que veio a tornar-se uma das primeiras a se declarar publicamente anti-escravagista. Pedro, eu fui a Mãe Preta, como muitos me chamavam, ou a Fia, filha do índio que conduzia em segurança, mata adentro os escravos escondidos na gruta. A Fia não vivia mais na fazenda quando aconteceu o massacre, contudo acompanhou, embora de longe, o martírio pelo qual passaram, revelou Sofia, abraçando-o enquanto Aida se apresentava.